Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer revê-los. Estamos unidos novamente em mais uma aula. E o tema da nossa aula de hoje, pessoal, é a nova paisagem sonora no Brasil, tá bom? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Bem, pessoal, a expressão paisagem sonora foi proposta pelo músico e professor canadense Murray Schafer, que desenvolveu a ideia de que as pessoas, de alguma maneira, reproduzem os ambientes sonoros em que vivem em forma de linguagem e de música e comportamental, tá bom? Também, tá ok? Essa forma de você visualizar o efeito do som nas pessoas começou a realmente ser estudado como deve ser pelo Murray Schafer. Ele afirma na sua pesquisa que a linguagem, a música e o comportamento de uma pessoa é muito influenciado pelo o seu ambiente sonoro em que ele está inserido, tá ok? Bem, meus queridos alunos, antes de a gente poder adentrar ao tema da nossa aula de hoje, eu quero que você primeiro conceitue, né, que eu vou falar para vocês, o que é paisagem sonora e o que é ecologia sonora. Vamos entender um pouco do que se trata este tema para depois aplicarmos na realidade do Brasil. Paisagem sonora é um conceito com origem na palavra inglesa soundscape, e que se caracteriza pelo estudo e análise do universo sonoro que nos rodeia, é o ambiente que você está inserido. Uma paisagem sonora é composta pelos diferentes sons que compõem um determinado ambiente, sejam esses sons de origem natural, humana, industrial ou tecnológica. O estudo de paisagens sonoras enquadra-se no âmbito da ecologia acústica ou ecologia sonora, tá bom? As duas estão ligadas, tá ok? E precisamos primeiro conceituá-los, entender do que se trata que estamos estudando, para aplicarmos na realidade do Brasil, nos ambientes urbanos, tá bom? Principalmente nos ambientes urbanos. Vamos aplicar o conceito de ecologia sonora e paisagem sonora, porque é onde ele mais se desenvolve, é onde ele mais evolui rapidamente. No ambiente mais rural, tem também mais, de menos evolução, é um pouco mais demorada e fica difícil estudar um pouco o seu dinamismo, né? A dinâmica do ruído, do som, tá bom? Do barulho. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que populações e culturas diferentes apresentam paisagens sonoras diferentes, as quais podem também ir sofrendo modificações internas de acordo com o desenvolvimento histórico de suas sociedades. Vocês já observaram que uma pessoa que vem do interior, ela fala mais calma, ela fala mais tranquilo, tem atitudes mais positivas, né, com relação à vida. E uma pessoa que normalmente já nasceu no conceito urbano, ele é mais apressado, né, ele é mais negativista às vezes. Por quê? Porque é o ambiente em que ele está inserido, tá bom? O ambiente rural normalmente é mais afetuoso, as pessoas se conhecem mais. Já no ambiente de cidade urbana é mais cada um por si, né? E as pessoas acabam se distanciando, perdendo um afeto que deveria estar com elas, né? E tudo isso aí também tem influência do som. Se você observar no ambiente urbano, somente nas periferias da cidade, o barulho, né, a poluição sonora também é muito grande, tá ok? Já no ambiente mais calmo, né, mais rural ou num ambiente de classes sociais mais abastadas, né, que tem mais posses, é um ambiente que tem barulho, mas não é tanta poluição, tá entendendo? É muito do ambiente e das pessoas que estão envolvidas naquele ambiente. Agora eu quero que vocês analisem a imagem que eu tenho aqui para vocês, que eu reservei, tá bom? Ao seu lado direito é um gráfico de som e o seu lado esquerdo é um lago, tá bom? E uma cerca de madeira. Observe bem a imagem e eu vou lhe perguntar, na sua opinião, o que é ecologia sonora? Tempo. Pois bem, pessoal, ecologia sonora tá, é tudo referente aos ambientes da natureza urbana ou rural, tá bom? Não só da parte de árvore, de verde, não. Ele vai estudar para saber como é que está os barulhos no seu ouvido, se está saudável ainda, se está algo que não vai afetar a sua audição, algo que não vai deixar você surdo.
saber como parar, quais medidas trazer para evitar que a poluição sonora, né, venha estragar vidas, venha destruir sua audição, venha trazer você mais irritado, né? O cuidado mesmo com o ambiente em que você está inserido, ou o estudo da ecologia sonora. Pessoal, os sons que compõem a vida humana veiculam as práticas sociais que os conformam, e na composição da vida urbana não se trata mais de um conceito da natureza. Essa citação é do estudioso Murray Schafer, de 2001. Ele quis dizer que revela os rituais cotidianos de compra de alimentos para casa, itinerários dos habitantes que percorrem as suas ruas da casa para trabalho e vice-versa, as expressões religiosas de diversos tipos, a sociabilidade dos bares, calçadas e a vida cotidiana normal das pessoas, tá ok? Vamos entrar na ecologia sonora primeiramente com esse pensamento do Murray Schafer, tá ok? Que é um dos estudiosos que deram vez e voz a essa importância de estudarmos as influências do som do ambiente sobre nós humanos. Um pouco da história dela. Um grupo de pesquisadores do Canadá, liderados por um sujeito chamado Murray Schafer, no final dos anos 60, desenvolveu um conceito de paisagem sonora e ecologia sonora. Paisagem, lembra do tema da aula de hoje? Paisagem, novamente falado aqui na nossa aula. Ecologia sonora se refere a uma ciência que estuda os efeitos do ambiente acústico e das paisagens sonoras com consequências físicas e comportamentais nos seres vivos. Segundo Schafer, o primeiro passo para ser um ouvinte ecologicamente correto é aprender a ouvir a paisagem sonora ao seu redor, aguçar os seus sentidos da audição para a percepção de sons que na maioria das vezes passam despercebidos. A poluição sonora das grandes cidades, com ramificações em variados volumes, se torna uma grande inimiga auditiva por saturar os ouvidos, podendo causar até mesmo doenças referentes à nossa audição, que já poluímos muito ouvindo sempre o fone de ouvido, indo para festas com som bastante alto, tá bom? O barulho do trânsito, está sempre muito som, está sempre muita coisa na nossa audição, tá ok? Isso aqui pode gerar consequências sérias no decorrer do tempo. A longo prazo, podem sim ser geradas doenças crônicas ou doenças que não tem mais como reverter, só com cirurgia ou algo parecido. Agora, para vocês que gostaram do tema, que não terminou ainda a nossa aula, tá bom? Eu vou dar uma dica de livro, tá bom? Música e Meio Ambiente, Ecologia Sonora, de Marisa Trench de Oliveira Fonterrada, tá bom? E Educação Musical, Educação Sonora em 10 Passos, ok? É do Marco Aurélio Aparecido, é de 2017, segunda edição. Essa é a minha dica de livro de hoje para você que já está amando esse tema e quer se aprofundar ainda mais, tá bom? Dentro de tudo isso daí, eu vou demonstrar para vocês uma coisa que também entra na importância da ecologia sonora, que é muito utilizado em crianças, que é o mobile sonoro, ou mobile sonoro, tá bom? Mobile mesmo sonoro. Esse objeto estimula a audição, a visão e o tato, e pode ser utilizado logo nos primeiros dias de vida da criança. Mesmo que o bebê ainda não tenha os sentidos aguçados, o móvel já pode auxiliar na criação dessas percepções. Aqueles brinquedos que ficam cantando, tocando músicas, ficam tocando uns nos outros para produzir sons agradáveis para o bebê. Aquilo, pessoal, o móvel sonoro também é estudado pela paisagem sonora e ecologia sonora, tá bom? É muito importante e necessário para o desenvolvimento da audição do bebê, do tato, tudo isso daí. O bebê se desenvolve pelo som, até mesmo a fala, tá ok? Dica de vídeo, tá bom? Eu quero que vocês assistam, basta clicar no link que você vai ser direcionado para a página. É exposição de móveis sonoros, tá ok? É um vídeo muito legal, ele é pequeno, sei que vocês gostam de coisas rápidas, que dê bastante informação. Ele tem 4 minutos somente, e você vai ver muita coisa bacana, você vai entender um pouco mais desses instrumentos, ou de armações artísticas, ou equipamentos artísticos, ou instalações artísticas também chamam, que são os móveis sonoros. E finalmente vamos entrar ao tema da nossa aula de hoje, pessoal. Gostaram da nossa viagem sobre paisagem sonora e sobre ecologia sonora? Saber o que é o conceito básico para vocês entenderem do que se trata o tema da aula de hoje?
Bem, basta você entender aquele conceito que eu dei no início da nossa aula, que você vai aplicar no Brasil. Como é que você vê o Brasil hoje? Barulhento, né? Funks, sempre músicas com caráter alto, forró, sertanejo, né? Tudo isso daí são músicas muito altas, né? Muito barulhentas, né? Demonstrando que o Brasil vem crescendo industrialmente, vem crescendo as grandes cidades, né? São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro, vem crescendo e influenciando as cidades mais pequenas, até mesmo do interior, tá bom? Vamos aplicar agora no Brasil. O Brasil passou por grandes modificações em sua estrutura social durante as últimas décadas do século XX, com uma crescente concentração da população nos centros urbanos, que é o êxodo rural. Já foi estudado em história com vocês, viu? O êxodo rural que começou lá atrás, tá bom? E o agravamento da violência também, com grande crescimento urbano, vem grande crescimento da violência por causa da desigualdade social, que é uma realidade no nosso Brasil. Isso se refletiu também na produção musical dos compositores de canções que vieram a fazer músicas voltadas para criticar o sistema, né, existente no Brasil, que dá muito favorecimento para aqueles que têm, né, poder, dinheiro, e poucos direitos para os menos favorecidos, tá bom? Em 1990, com o avanço da tecnologia digital, né, associados aos computadores, que ficaram mais baratos, mais acessível, também a internet, né, que veio na década de 90 explodir, começou a ser vendida, começou a ser passada, né, para outras pessoas, tornou mais acessível o processo de produção de discos. Assim também começou mais o estudo mesmo daquilo que está acontecendo no Brasil. Se você pegar as composições, ela fala muito, né, da realidade do Brasil, da realidade também da ecologia sonora, porque falam de um país que está passando por crise, ou sem direitos para os devidos, menos favorecidos, né? E você vai aplicar todos aqueles estudos que eu acabei de falar para vocês no Brasil, tá bom? Como é que está o Brasil? Ele tem poluição sonora, ele precisa sim de um estudo sobre ecologia de paisagem? Sim, pessoal, precisa, tá bom? No Brasil, o processo de poluição sonora é muito grande, não respeitamos, temos leis que não são respeitadas, que é a lei das 10 horas da noite, né? Não poder colocar som alto também. Não tem a fiscalização adequada, como deveria ter, com decibelímetro que mede, né, a potência do som, ou não tem políticas públicas para influenciar as pessoas a não cometer o erro de produzir muito som, né, de evitar criar algum tipo de mecanismo para que o som das grandes cidades não venha a tornar-se um problema no futuro para nós, para a nossa audição, né, para o nosso comportamento, ok? Basta você aplicar no Brasil tudo isso daí. O Brasil também precisa muito de especialistas nessa área que venham abrir nossos olhos para que possamos não descuidar do que temos hoje para nossas crianças, né, nossos filhos, para as futuras gerações. E passando essa reflexão, né, sobre o Brasil, como é que ele está, a sua atual realidade sobre ecologia sonora e paisagem sonora, tem uma dica de aplicativo para vocês que se interessaram, que querem começar a aferir, né, como é que tá nossos sons diários, como é que tá, você vai querer virar um fiscal, né, você vai começar a se interessar por esse universo. O instrumento que faz esse tipo de aferimento, pessoal, para saber como está o barulho, o ambiente, né, que isso está agradável ou não para nossos ouvidos na escala de decibéis, é chamado decibelímetro. E você compra ele em lojas especializadas que trabalham com isso. Só que você tem a opção de baixar no seu celular o aplicativo dele, tá ok? O instrumento mesmo, ele que mede os ruídos, ele tem um microfone, né, condensador de alta precisão. Ele é mais ou menos uns 15 centímetros o tamanho dele. Lembra muito o celular, mas não é um celular. Já no aplicativo, que também é muito fiel ao aparelho, porque depende do seu aparelho, do seu smartphone, né? Se ele é muito evoluído, ele vai dar quase a mesma coisa do aparelho original. Se ele não for tão evoluído no seu processador, no seu microfone, ele vai dar um pouco de diferença, mas muito fiel. Ele é totalmente de graça, você pode baixar no Google Play, né? Aqui é a loja do Google, Decibelímetro Soundmeter, tá bom? Você vai baixar e vai aproveitar para medir como é que está, né, sabendo da escala, que vai de 0 a 170 ou é 100, né? Não me lembro muito no momento, mas eu acho que é essa, que até 70 é muito agradável aos nossos ouvidos, não tem risco, passando de 70 já começa a correr risco no nosso ouvido de perda de audição,
se ficar exposto há muito tempo, tudo isso daí, é esse aparelho bem aí que eu estou lhe mostrando que vai medir para saber como está o seu ambiente sonoro, para saber se está em perigo ou não. E a dica de vídeo é como usar o decibelímetro, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, esse profissional técnico, ele vai ensinar tudo sobre esse instrumento tão necessário nos dias atuais. Basta clicar no link que você vai ser direcionado para a página. E agora vamos começar a entrar na nossa atividade de hoje, tá bom? Ecologia sonora na prática é o tema da nossa atividade de hoje. Perceba o ambiente em que você se encontra através do sentido da audição. Como é a paisagem sonora? Quantos sons você consegue distinguir? O ar-condicionado ligado faz barulho? O ventilador? E a TV? Quais são os sons que você percebe na TV? Existem pessoas à sua volta? Elas conversam? Qual o comportamento atual delas? O movimento do corpo na cadeira produz som? É possível ouvir os carros na rua? Chover, ventar? Você consegue ouvir tudo isso? Você sabia que você não consegue ter silêncio absoluto, a não ser se você não estiver numa câmara anecoica? O que é uma câmara anecoica, professor? É uma câmara que não tem quase nada de som, dá para se ouvir suas funções vitais, tá bom? Estamos acostumados a perceber o mundo à nossa volta, principalmente através dos olhos. Geralmente podemos escolher para onde olhar. Já com os ouvidos, não há como você fazer essa escolha porque eles estão abertos 24 horas por dia. Mesmo quando você está dormindo, você ouve tudo que está ao seu redor. Se pararmos para perceber mesmo estando no refúgio pacífico da natureza, é bem provável que haja som. O silêncio total não existe, tá bom? Há barulho até na nossa respiração. A questão, pessoal, no final das contas, é o que é bom e o que é ruim para nossos ouvidos, e quem vai dizer isso são vocês, ok? Essa é a nossa introdução para a atividade da aula de hoje, que é muito legal, vocês vão gostar bastante. Eu quero que vocês comentem, tá bom? Se tiver gostado da aula de hoje. Atividade de experimento artístico científico, tá bom? Primeiro você vai baixar o aplicativo Soundmeter, que imita e reproduz o decibelímetro, que é aquele que eu falei para vocês de onde baixar, tá bom? De graça, no Google Play. Em seguida você vai medir a altura dos ruídos, barulhos dos cômodos da sua casa, banheiro, sala, cozinha, quintal, e depois faça suas anotações. Isso também pode se interessar para vocês ir atrás de um ambiente que você costuma muito ficar, para saber se aquele ambiente está fazendo mal para você ou não. É uma dica que eu dou para vocês. E depois faça suas anotações necessárias no seu caderno para sabermos em qual cômodo foi encontrado maior altura e o porquê. É muito importante. Na dúvida, peça ajuda aos seus responsáveis, tá bom? Se tiver com alguma dúvida, se tiver alguém que possa lhe ajudar, peça ajuda. Mesmo você já tendo sua idade mais um pouco avançada, entrando na faculdade, sabemos que está no primeiro ano, mas na dúvida, peça ajuda, porque é uma atividade bastante legal e você vai gostar bastante. Mas eu acho que você não vai ter nenhum tipo de dificuldade, porque tem um vídeo, tá bom? Que eu vou disponibilizar para vocês o link. E tem também um aparelho onde você fica na Google Play, basta baixar no seu smartphone. Bem, pessoal, hoje eu estou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima aula. Valeu!